Oi, gente, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui na nossa live, porque me comprometi com vocês, né, de fazer desse ano um ano de consagrações à Nossa Senhora. Me comprometi com ela também, então vamos dar início aí a uma cruzada pela consagração à Nossa Senhora, pela Virgem Maria. A Virgem Maria, né? Que ela, que é tudo para nós, ela possa nos ajudar a seguirmos em frente. Então, quero dar um salve Maria para vocês. Quem estiver ouvindo aí direitinho, dá um oizinho, salve Maria. Essa nossa live a gente não teve como marcar um horário, né? Combinar um horário, é um pouco no horário que dá. Mas eu confesso para vocês que estou bem ansiosa para fazer, porque tem muita gente que fica perguntando pra gente o que é a consagração, como fazer a consagração, por que fazer a consagração. E o assunto ele não se esgota, porque mesmo para nós que somos consagrados a Nossa Senhora, nós precisamos o tempo inteiro estar atualizando, né? Estar nos atualizando a respeito desse tema, desse assunto, para nos lembrarmos primeiro, né, de quem nós somos. Quem nós somos, de onde nós viemos, quem éramos antes da consagração e trazer, né, levar para nosso Senhor, na verdade, né, levar para Ele o maior número de almas que nós pudermos alcançar. Então essa é a missão de um consagrado e por isso que eu quero exortar vocês que estão aí, que já, principalmente para você que já é consagrado a Nossa Senhora, para você que ainda não é, digo para você, consagra-te. Não tem, como diz Santo São Luís Maria Grão de Montfort, um meio mais rápido, mais perfeito, mais eficaz para chegar ao céu do que esse, né? Esse é o caminho mais perfeito. Então, preciso falar para vocês, consagra-te. Se você não é consagrado, já vai pedindo essa graça a Nosso Senhor, porque é uma graça muito grande. A Maria Vitória já chegou falando um salve Maria. E você que está chegando aí, que ainda não falou salve Maria, bota aí um salve Maria, manda um aviãozinho pro pessoal entrar aqui com a gente. Hoje eu quero falar com vocês, fazer uma espécie de abertura, sabe? Antes de falar, de entrar no assunto propriamente dito da consagração, falar antes sobre uma virtude que nem é mais a maior de todas, né? Como nos dizem os escritos católicos, mas falar para vocês sobre essa virtude da modéstia que está associada ali à temperança, que é a mais rasinha ali, mas que é tão importante e principalmente para quem almeja ser um escravo, uma escrava de Maria Santíssima. E a Maria está ali falando que ela está se preparando para renovar a consagração. Eu também estou na fase de preparação para a renovação, né? Que todo ano a gente procura renovar a consagração pelo menos uma vez. A gente pode renovar até todos os dias, né? Mas pelo menos uma vez ao ano a gente fazer isso para nos animarmos a alma, né, Maria Vitória? Isso é importantíssimo. Então você que está chegando aí, hoje o nosso tema, né, o nosso assunto é sobre a modéstia. Também porque nós lidamos com véus para a missa, que é um artigo que, em princípio, controverso, não deveria, né? Deveria ser natural. O não natural seriam as mulheres não usarem véus, mas inverteram aí as coisas. E hoje o natural é que não se use. Quando a gente aparece de véu, as pessoas falam, ó, né? Mas depois que vem, que preste atenção que Nossa Senhora também usa véu. É impressionante, né? Porque parece que não tinham prestado atenção antes. E aí quando nos veem de véu, de saia, aí falam, nossa, aí eu também quero, né? E que maravilha, né? Louvado seja Deus por isso e que seja assim mesmo. Que possamos nós sermos assim, exemplos, né? Para outras pessoas, para outros católicos. Não só para as mulheres, mas também para os homens, né? Porque a partir desse olhar que vai purificando, a gente consegue trazer essas alminhas, como eu falava no começo, né? Nossa missão é levar essas almas para o céu.
E eu convidei o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp. Se você não está, pega com a gente aí o link para você entrar. Nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Escola de Maria. E nesse grupo a gente fala sobre o catolicismo autêntico, né? Então temos lá as postagens do dia com as meditações, com as leituras do dia. Então é bem interessante. E algumas informações que nos transformam em católicos de verdade. Porque o catolicismo também foi deformado, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Pronto. Então, foi deformado e a gente tem essa missão de resgatar, né? De trazer aí de volta aquilo que foi perdido. E o Escola de Maria contribui para isso. Então, convoquei lá no Escola de Maria. Quem é aí do Escola de Maria? Já dá um oizinho, fala, eu estou lá no grupo. Falei, gente, estou indo lá em 5 minutinhos fazer a nossa live. Então, peguem aí já para vocês anotarem algumas referências, porque é sobre a modéstia e nós enfrentamos no mundo de hoje muitos questionamentos, né, a respeito disso. Olha, sou eu. Não, né, você também. Então, por a gente ter um comportamento diferente, né, que destoa assim do mundo, parece que nós é que somos diferentes. E precisamos o tempo todo estar justificando, né? Por que você usa saia? Por que você usa véu? Homens, por que você não anda sem camisa? Né? Por que você não bota uma calça mais apertada para os homens, né? Que as mulheres não usam calça, vocês sabem disso. Então, a gente precisa estar o tempo todo fazendo essas justificativas. E às vezes, e muitas das vezes, pasmem ou concordem comigo, que vocês vão concordar certamente, até para os católicos, né? E principalmente, muitas vezes, para os católicos. Porque tem muitos católicos que estão assim desavisados, né? Acham que o catolicismo é essa religião que estão vendendo por aí, que tudo é relativo, né? Tudo pode, tudo é permitido, tudo é abençoado, se é que vocês entendem o que eu estou falando. E é muito ao contrário disso, né? Muito o inverso. O catolicismo exige de nós, a nossa religião exige de nós muita cautela, exige de nós muita vigilância, exige de nós um espírito muito atento, né? A Igreja Católica de verdade, exige de nós renúncias, que são coisas que hoje o mundo não está disposto a dar. E por isso qualquer coisa que aconteça, né, qualquer véuzinho que a gente põe na cabeça, as pessoas transformam num negócio, num monstro, né? Quando na verdade é uma coisa muito simples e muito transformadora ao mesmo tempo. Porque apresenta para nós um formato de vida que o mundo não está mais adequado, mas mostra para nós assim, não é que a gente não está acima, muito pelo contrário, porque nós estamos abaixo, é que nós precisamos nos esforçar tanto, né? Fazer tantas ações, rezar mais, usar de mais piedade, ter uma vestimenta mais correta, mais adequada, usar os nossos sacramentais, e justamente por isso, porque nós carecemos disso, para quê? Para a salvação das nossas almas. Então, não dá pra gente falar só, ficar no viés ali do véu, né? O véu vazio por ele mesmo, não é isso. É importante a gente entender. Da mesma forma, a consagração à Nossa Senhora também não é um artigo, né? Não é algo que a gente possa tratar de forma vazia, de uma forma que é só a consagração. Eu pego, coloco a minha cadeia no braço, de repente uso um escapulário e leio lá a fórmula de consagração e tá ok. Não dá para pensar desse jeito. Então, o primeiro ponto, e você já pode anotar isso aí, é isso, você saber que o consagrado, ele precisa ter um comportamento diferenciado do mundo, né? E eu não tô falando para você,
eu não sou consagrado, então já é difícil viver desse jeito que eu vivo. Imagina se eu fazer minha consagração. Não, eu estou falando isso não é para você desistir. Muito pelo contrário, é para você compreender que vale a pena esse investimento, né? O Rafael tá entrando aí também. Salve Maria, a Jéssica, a Aline, Jacilene, acho que é Jacilene, né? Enfim, para quem eu não dei salve Maria, a Solange, a Eduarda, a Flávia, enfim, quem não dei salve Maria, quem não falei, mas dá salve Maria aí, coloca um aviãozinho até pra gente saber, né, que está tudo ok com a conexão. Então, ao contrário de ser algo que vai te impedir de fazer a consagração, é algo que vai te impelir para a consagração. Vai fazer com que você, se você der esse primeiro passo, que é você olhar para si mesmo e compreender que você é uma pessoa, um ser humano, imagem e semelhança de Deus, e como tal existe uma dignidade em você diferente de qualquer outro ser criado por Deus, você vai compreender e vai falar assim, não, realmente eu preciso me consagrar a Nossa Senhora. Isso por quê? Porque você está acima? Porque você é superior? Não, é porque você reconhece que você sozinho você não consegue. E você precisa de um auxílio do alto, de alguém que perfeita pode te puxar e te levar para o caminho que vai chegar a Jesus. Entende? Então esse é o princípio, né, da consagração. A nossa querida Josiane entrou aí também. E eu quero aproveitar que a Josiane está aí, porque eu prometi isso lá na Escola de Maria, né? Eu acho que eu mandei o áudio para ela, nem lembro mais, porque são desafios do dia a dia aqui. Bom, então já vamos pegar aí sobre a modéstia. Só que antes eu vou cumprir minha promessa que eu fiz na Escola de Maria, de falar para vocês a respeito da nossa parceria. Isso mesmo, nós, como vocês devem saber, né? Nós fazemos véus, cadeias de consagração, escapulários, escapulário verde, detente Sagrado Coração de Jesus. Mais o que, Rogério? Muitas coisas. Então, e fazíamos velas também de cera, né? Algumas velas de cera para o nosso consumo. Aí alguns amigos pediram para a gente fazer, nós fizemos. E outras pessoas queridas, e conseguimos fazer algumas. Só que a gente não dá conta disso tudo, né? Não damos conta mesmo. Então, a Maria das Dores também chegou, a Maria Clara. Gente, salve Maria, uma santa tarde para todos, um santo 2024, que eu nem saudei o ano aí com vocês, já saí falando, mas pra gente ganhar tempo também, né? Bom, e aí nós fazíamos velas, fizemos algumas até para a capela, nos deixou muito honrados, né? Que ver as velas acesas lá na capela foi algo assim, né? Maravilhoso. E só que a gente não dá conta de fazer, né? Meu esposo também, e a gente não tem nem as ferramentas todas, né? A gente faz de forma muito artesanal. E aí, o que acontece? No dia 2 de fevereiro, nós, católicos, temos o costume de levarmos as velas de cera, a gente leva as de parafina também, né? Mas as de cera para benzer nesse dia. Por quê? Porque é festa de Nossa Senhora da Luz, né? Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora, tem vários títulos ali de Nossa Senhora da Purificação, que é o dia que comemora-se, né, a purificação, a festa da purificação, onde Nossa Senhora sai com o menino Jesus nos braços, né, e ali, a partir dali, ilumina, falei certo, né? Vai falar alumia, não sabe nem alumia nem ilumina, alumia ou ilumina o mundo, né? Jesus é a luz dos homens, é a luz. Então, nessa festa nós temos esse costume de levar a vela de cera pura. E existem várias profecias, né? Várias, até falei sobre isso em alguns vídeos no nosso canal no YouTube, canal Escola de Maria. Se você ainda não está inscrito, já vai lá, se inscreve. Vai lá agora não, espera um pouquinho. Depois essa live deve para lá também. Bom, aí você, né, a gente conhece as profecias, e não só pelas profecias, mas também pelos costumes. E claro, as profecias, elas fazem parte da essência do católico. Nós temos que estar atentos a tudo isso, né? As profecias não são para os protestantes, não são para os ateus,
não são as profecias são para nós católicos, para a nossa igreja. Vieram dos papas, vieram dos santos, dos profetas, de almas inspiradas. Então são para nós. Então a gente precisa dar atenção sim a isso. E também pelas profecias, mas também pelo costume, nós levamos as velas e o sacerdote só nesse dia, 2 de fevereiro. Então é um dia assim muito esperado. Somente nesse dia há uma bênção exclusiva e especial para as velas de cera, que representam ali Nossa Senhora. Como eu já expliquei no vídeo, o vídeo de hoje não é sobre isso, então não vou falar, não vou me alongar nesse assunto. Bem, então muita gente já começa a pedir, né? Ai, Maria Sandra, você tem, você faz, você vai disponibilizar? E eu falando, não tem condições, mas dá uma dor no coração, porque eu sei que é muito, tem gente que tem muita dificuldade de conseguir as velas puras. E a gente, eu consigo assim, né? A gente vai comprar, aí o pessoal fala assim, ah, tem de cera. Ah, é de cera de abelha? Não, é cera de carnaúba. Não serve, não serve. É de cera, mas é cera pura? Não, é mista. Porque por causa disso e daquilo outro, não serve. Tem que ser a vela de cera de abelha pura, tá? Não é de mel. Aí tem gente que fala, ah, essa aqui é amarelinha, é de mel. Não é, aquilo eles botam essência e botam corante. Então a gente precisa o quê? De uma fonte confiável, né? De saber que está usando a matéria-prima pura, que quem está fazendo é uma pessoa que é de Deus. Então a gente tem que ter todo esse zelo. E nós rezamos e pedimos a Nossa Senhora que ela nos mostrasse uma pessoa que fosse católica, que confeccionasse, que fosse de Deus, enfim. E a Maria das Dores nos ajudou e nós encontramos uma família que faz a confecção das velas e agora é nossa parceira nisso. E vocês vão entrar em contato para adquirir a sua vela de cera. Hoje já são 4 de janeiro, né? Isso aí, 4, não. Hoje é 4. Amanhã eu tô com o número 5 aqui na minha frente, ó. E tô quase falando 5, mas hoje é 4. Então, para chegar antes da festa da purificação, então você tem que acelerar, pedir rápido para eles poderem confeccionar e mandar para vocês. E eu prometo que vou combinar com eles uma live aqui, né, pra gente poder conversar um pouquinho mais a respeito do trabalho deles e já vou apresentar também o material que eles fornecem, tá bom? Combinado? Então eu vou deixar para vocês no link do vídeo as informações sobre como entrar em contato com eles, tá? Eu já boto o link, que aí através do link você já pode clicar e entrar em contato com eles para adquirir as velas de vocês. O nome deles é Pequena Alma, para você que está muito curioso e quer entrar agora rapidinho, não vai entrar porque você não vai perder a nossa live, mas você entra lá depois e vê Pequena Alma, vocês vão ficar apaixonados, igual a gente ficou apaixonado, né? Porque eles fazem um trabalho assim de excelência, a gente percebe, a gente olha assim e vê, nossa, que coisa linda, né? Que família católica. Então podem estar adquirindo com confiança, que vocês vão estar aí com sua vela, né, já para o dia 2, para terem em casa também por conta da profecia dos 3 dias de escuridão, que do jeito que as coisas andam, a gente fica pedindo a Nossa Senhora que nos guarde, né? Mas parece que cada vez mais está se aproximando. Então, é bom a gente ter nossas velas em casa. Bom, então vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Eu queria falar para vocês, anota aí, anota, eu espero você pegar aí papel, caneta, o que for. Porque, olha, é interessantíssimo isso, né? Quando a gente começa a estudar sobre a modéstia, a gente hoje sai na rua, a gente vê pessoas de qualquer jeito, né? Vestidas de qualquer jeito, de forma muito modesta. E é até redundante a gente ficar falando isso, né? O tempo todo a mesma coisa. Mesma palavra, a mesma raiz ali. Mas é isso, não tem outra forma, né? Porque são pessoas com roupas, olha, rasgadas, amassadas, nem se fala mais, né? Parece que ninguém mais tem ferro de passar em casa. E se tem, não usa. De qualquer jeito, né? De qualquer cor, pintada, e enfim, de qualquer jeito. A gente fica assim, dá uma coisa assim, porque parece até que, como é generalizado, que parece que está todo mundo sofrendo de
psicose, mas de uma... precisando todo mundo de um exorcismo, né? Um exorcismo coletivo, assim, para o povo. Porque não é possível. São coisas que nós nunca imaginávamos que íamos ver, né? Eu, com toda a idade que eu tenho, quase os meus 80 anos, então eu nunca imaginei, gente, que eu fosse ver, assim, o que a gente vê nos dias de hoje acontecendo por aí. E aí já deu tempo de você pegar seu papel, sua canetinha e anotar um detalhe importantíssimo. Isso aí vai ser uma chave para o nosso estudo sobre a modéstia, que é Santo Agostinho. Quando ele fala, Santo Agostinho, o que ele faz? Ele divide o gênero humano em dois, né? Em dois grupos, assim. O primeiro grupo, ele dá para esses grupos, né, o nome de cidades, duas cidades. A cidade terrestre e a cidade celestial. A cidade terrestre, ele vai falando que procede do amor de si mesmo, que é levado até o desprezo de Deus, que é o que nós vemos hoje, né? Então, esses dois grupos de pessoas. A cidade terrestre, ela está tão concentrada em si, que ela vai só olhando para si, para as vaidades, para o estômago, como diz São Paulo, para o bel prazer, para as satisfações pessoais, que ela vai se deixando Deus de lado, vai desprezando Deus. E a cidade celeste é o contrário. Ela procede do amor de Deus, levado até o desprezo de si mesmo. Então a cidade celeste, ela faz esse caminho inverso. Ama tanto a Deus, ama e deseja as coisas de Deus, e trabalha para Deus, e vive para Deus, que ela se esquece de si mesmo. Então esses dois grupos de pessoas, né? As que vivem na cidade terrestre e na cidade celeste. Então Santo Agostinho, ele vai ilustrar isso, esses tempos, com essa maestria que a gente só vê em santos, né? E traz para os nossos dias para a gente compreender à luz de uma pessoa tão inspirada como ele, que vai elucidar para a gente essa questão. Justamente, o que a gente fica, né? O que acontece? Por que o mundo está assim, gente? Enlouqueceu. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que existem esses dois grupos de pessoas, o que estão na cidade terrestre e que só olham a si mesmo, e esse olhar para si, no desejo de satisfazer todas as suas vontades, necessidades, não necessidades, né, mas as vontades mesmo, que não consegue renunciar, que não consegue abrir mão de nada, né? Ela, fechada ali, ela ignora totalmente Deus. E a cidade, o grupo que está na cidade celeste, esse grupo, ele despreza tanto a si mesmo, ele ama tanto a Deus, né? Não é que o desprezo por si só, o desprezo pelo desprezo. O desprezo pelo desprezo é outra coisa. Mas o desprezo de si pelo amor a Deus. Então esse é o segundo grupo de pessoas. E essas duas cidades, interessante quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, como elas estão ilustradas ali. Onde? O tempo todo. Olha, se você prestar atenção na história de Esaú e Jacó, você vê ali as duas cidades, né? Esaú totalmente colocado no grupo dos terrestres e Jacó celeste. Aí a gente vê isso representado em Caim e Abel, lá no começo da criação. Caim, lá também na região, no grupo dos terrestres, com o olhar voltado para si, até desprezar Deus. Ah, mas Deus quer o melhor, né? O melhor tem que ser para Deus. Ah, não, mas tem que ser para mim, por que para Deus? Então é exatamente essa referência. Então o Caim no grupo dos terrestres e o Abel no grupo dos celestes. E aí nós vamos ver também uma outra comparação desses dois grupos, que é Adão e Nosso Senhor. Adão, em que grupo, gente? No grupo do terrestre, e Nosso Senhor no grupo celestial, da cidade celestial. Já por essas referências, né, e teria muitas outras aí para apresentar, mas já por essas dá para vocês entenderem, porque a ideia é ilustrar para que vocês possam visualizar que nos nossos tempos não é diferente. Existe esses dois gêneros, esses dois grupos de pessoas que você já está anotando tudo aí. E nós temos assim, também, né, que lembrar que animados nesse amor, eu estou aqui porque eu fiz uns
esquemas aqui para poder passar isso para vocês. Esse amor de Deus, ele que vai levar a gente para o desprezo de nós mesmos. A gente vai ver duas pessoas que também são se contrapõem, né, uma outra, que é o centro da consagração à Santíssima Virgem. Quando a gente para pensar, duas pessoas que foram também imaculadas, foram visitadas por um anjo, e que a gente pode incluir nesses dois grupos. O grupo da cidade terrestre e o grupo da cidade celeste, que nos diz Santo Agostinho. Quem são? Eva, no grupo terrestre, e Maria, a Santíssima Virgem, no grupo celeste. E aí vem pra gente a pergunta: olha, senhoras e senhores, a que grupo vocês querem pertencer? A que grupo nós desejaríamos pertencer, agora que os nossos olhares estão ampliados, que a gente consegue ver que existem essas duas cidades, a terrestre e a celeste, que existem esses dois personagens de forma clara o tempo todo, né? Desde lá das Sagradas Escrituras, quando a gente passeia por toda a história das Sagradas Escrituras, até os nossos tempos, também hoje. Então Eva, ela é visitada por um anjo que a seduz, um anjo que ela não deveria dar ouvidos, mas ela dá ouvidos, e que vai tirá-la do paraíso, vai jogar ela, né, vai desencaminhá-la totalmente. E Maria, ela também é visitada por um anjo, mas ela é visitada por um anjo para a nossa salvação. E é a essa mulher que nós devemos seguir, a essa mulher que nós devemos nos consagrar. Porque nós que nascemos, né, nascemos filhos de Eva. Nós precisamos nos consagrar a Maria Santíssima para deixarmos as coisas de Eva e nos dedicarmos totalmente às coisas de Maria Santíssima, que são as coisas que justamente vão nos impulsionar e nos levar para o céu. Então, essa nossa mãe e mestra, que é a Nossa Senhora, é ela que quer nos mostrar que, em primeiro lugar, nós precisamos ter essa visão bem esclarecida das duas cidades, né? Das nossas escolhas, de qual local que a gente deseja estar. E, a partir daí, podemos entender, então, as outras coisas. O que é a consagração, para que serve, quem eu sou, onde eu quero estar, né? A que grupo eu quero pertencer, a quem eu quero servir, a quem eu amo de verdade, se eu quero desprezar Deus e permanecer no mundo, ou se eu vou fazer a escolha mais maravilhosa que um ser humano pode fazer, que é desprezar-se a si mesmo para estar plenamente de acordo com a vontade de Deus. Bom, e aí entra a questão, claro, né, da modéstia. O padre Maximiliano Kolbe vai falar algo muito interessante a respeito dos nossos tempos. Eu vou ler para vocês. Os tempos modernos são dominados por Satanás e o serão ainda mais no futuro. O combate contra o inferno não pode ser conduzido por homens, mesmo pelos mais sábios. Então, prestem muita atenção nesse detalhe. Não pode ser conduzido, esse combate contra o inferno não pode ser conduzido por homens, mesmo que seja o homem mais sábio da face da terra. Não pode. Sabe por quê? Aí ele vai continuar falando. Só a Imaculada recebeu de Deus a promessa da vitória sobre o demônio. Olha a chave, pronto. Ela procura almas que lhe serão totalmente consagradas para se tornarem entre suas mãos os instrumentos que vencerão Satanás e estenderão o reino de Deus sobre o mundo inteiro. Pronto, posso terminar a live aqui, né? Mas é isso, só para a gente compreender a grandeza do que o padre Maximiliano Kolbe traz para nós, que é algo, parece que a gente já sabe, mas só que alguém ilustra para a gente e fica tudo muito claro, graças a Deus, né? A batalha contra o demônio, contra Satanás, nos nossos tempos, que vai cada vez avançar mais, a gente fala assim, meu Deus, né? Cada hora que a gente vê cada absurdo, a gente fala, meu Deus, e eu que pensei que tinha visto tudo, né? E não vai piorar, ele fala aqui, vai piorar.
e ainda serão mais ainda no futuro, né? Como ele diz. Esse combate ele não pode ser vencido por homens. Então, você tem uma pessoa que você considera assim de muita santidade, tem um grau de santidade altíssimo. Às vezes uma pessoa do seu relacionamento que você ama, seu pai, uma irmã, uma pessoa que, sei lá, do seu relacionamento, uma amiga, sabe? Um amigo seu, que você fala, nossa, é uma pessoa, alguém que você segue na internet, né? Então é uma pessoa de Deus, uma pessoa inspirada, vamos, né? Vamos levar fé. Um padre, um bispo, um papa, esqueçam, não é por essa pessoa que Satanás vai ser derrotado. É por Maria Santíssima, porque foi Nossa Senhora que foi estabelecida por Deus para esmagar a cabeça de Satanás. Então é só ela que vai vencer o demônio. É através dela que nós vamos vencer. E o que ela faz? O que ele continua falando, né? Que ela está à procura de almas que lhe serão totalmente consagradas. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Aliás, tem várias coisas para contar, né? Mas eu preciso contar um episódio que aconteceu recentemente com um cliente nosso, né? Ela, uma pessoa, uma menina, uma senhora, enfim, não sei, mas ela pediu um véu, comprou um véu conosco, e aí o véu foi para o correio, a gente fez lá o pedido. Essa é a época de dezembro, gente, olha, é um desafio, que todo mundo quer receber tudo rápido antes do Natal, e a gente manda, né, aquele pedido todo. Mas muitas vezes não depende de nós. Depende de quê? Isso mesmo, dos correios, que são, assim, maravilhosos, eu não tenho problema nenhum com os correios. Mas chega dezembro, eles não se organizam, todo ano é a mesma coisa. A gente fica num sufoco. E aí o pedido dessa moça não chegava, ela entrou em contato conosco e falou o seguinte: olha, eu preciso do pedido porque tem um véu. E esse véu é um pedido da minha avó. E minha avó está nas últimas no hospital. Aí a gente começou a rezar, né, para o véu chegar. E falamos, olha, aquieta o coração, porque tudo depende de Deus. Tudo é vontade de Deus, né? Vai chegar no tempo dele. E nada de chegar. E ela foi, passou o tempo, passaram os dias. E anteontem ela mandou uma mensagem falando que a vozinha dela tinha falecido. Nós lamentamos o fato, mas... E ela falou, olha, eu estou cancelando o pedido e o pedido, né, tá voltando. E eu, assim, rezei, né, para poder falar com ela, mas eu tava explicando para ela que toda a nossa vida, gente, não dá para separar o material do espiritual. Nós somos um ser, assim, único, né? Não dá para falar assim, isso que acontece é uma bobagem. Não é uma bobagem. Se um raio cai numa cidade que tem um personagem famoso que, sabe, que tá de repente fazendo uma besteira com a humanidade, com um cargo que foi delegado para ele, e vai sinalizar ali que vai cair justamente em coisas, né, em elementos que sinalizam a autoridade dessa pessoa, a gente tem que ficar atento. Não é à toa, né, que Nosso Senhor permite que essas coisas aconteçam. Então eu fiquei pensando e rezando e refletindo, meu Deus, por que Nossa Senhora, que ela pode tudo, né? Porque as graças todas são concedidas através dela. Se ela pode tudo, por que ela não esperou o véu, não fez o véu chegar até a vozinha dela? Por que a avó dela morreu antes de receber o véu? Então eu falava para ela, olha, minha filha, você pode devolver o véu. Isso pra gente é muito ruim, né? Porque gerou todo um desgaste, a gente tem um certo prejuízo e tudo mais. Mas isso é o de menos, porque Nossa Senhora ela é muito generosa com a gente. Mas assim, olha para isso com um olhar espiritual, né? Não era para sua avó pegar o véuzinho e colocar nela, enterrar e acabar ali. Não era essa a missão da sua avó. Ao contrário, Nossa Senhora ela é muito estratégica e a gente tem que perceber essas coisas. Então, aquele véu que não chegou era para chegar depois mesmo. Porque era um legado que a avó dela queria deixar e que Nossa Senhora queria que fosse daquele jeito. Né, Suelen? Boa tarde. Salve Maria. Então, gente, vocês estão chegando aí, dá um oizinho. Marcela já entrou depois, a Vanessa também. Salve Maria. Vamos aqui no bate-papo. Bom, então, o que aconteceu? Sabe, a gente quando olha para a situação, eu falo assim, meu Deus, eu entendi
Eu entendi o que Nossa Senhora fez. Era para chegar depois mesmo, né? Porque a vozinha dela estava na hora dela, tinha que partir. Por que ela não fez o pedido antes? Porque não era para ser. Era para ela receber aquele véu e a partir dali, olha, aí quando eu leio o padre Maximiliano Kolbe falando a esse respeito, eu falei assim, gente, fez o vínculo aqui, né? Clicou tudo. Ele fala assim, olha, só a Imaculada recebeu de Deus a promessa da vitória sobre o demônio. Então tá com ela. Ela procura almas, olha isso, procura almas que lhe serão totalmente consagradas para se tornarem entre suas mãos os instrumentos que vencerão Satanás e estenderão o reino de Deus sobre o mundo inteiro. Essa busca de Nossa Senhora se dá de várias formas. E é importante que eu e você estejamos atentos o tempo todo. O tempo todo. Então, tudo que acontece, essa live está acontecendo agora, e você está aí, e você que entrou aí, chaveirinho, também não está entrando à toa, né? Está entrando porque existe um mistério. Existe algo que a gente às vezes olha e não consegue compreender, e eu insisto para vocês até sabem o que eu vou falar, né? Rezem a oração de Santo Agostinho, a oração do cego de Jericó, Domini ut vidiam, Senhor, que eu veja. Então, que a gente possa ter um olhar espiritual sobre essas coisas materiais que tentam velar, né, a nossa visão. Nós não podemos ter um olhar simplesmente material. Precisamos ter um olhar espiritual, porque Nossa Senhora está à busca dessas almas que tenham esse olhar espiritual e que vejam nesses acontecimentos singelos do dia a dia, todas as coisas assim, que ela está fazendo, está articulando. É o Érico, seu Érico é um grande cliente nosso lá de Caravelas. Salve Maria, seu Érico, como vai? Um prazer ter o senhor aqui. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, né? Que a gente possa compreender que as coisas não acontecem na vida do católico assim, como se, caiu uma folha. Não caiu uma folha, tem um sentido naquilo ali, né? Então, a gente procurar sempre saber qual é a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E essa procura de Nossa Senhora, como o padre Maximiliano Kolbe fala aqui, procura almas que lhe serão totalmente consagradas. Então ela está à procura da sua alma, para se consagrar totalmente a ela, porque se você se consagra só um pouquinho, né? Tem gente que faz isso. De manhã, de noite, fala assim, ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós. Tá se consagrando? Tá, mas está consagrando o quê? Os seus sentidos. Ela está procurando, está lhe falando assim, filho, filha, avança, se consagra mais, faz a consagração total, se entrega totalmente a mim, porque eu vou usar você para ser um sinal nesses últimos tempos, ser um apóstolo dos últimos tempos, para esse mundo que está aí de cabeça para baixo, para que você, seguindo as minhas lições, possa comigo derrotar o diabo, né? Derrotar Satanás, como o padre vai falar aqui. E com essas referências, a gente vai continua a entender qual a importância que tem a modéstia nisso tudo, né? Porque essas pessoas, essas almas que são chamadas por Nossa Senhora para contribuir nessa missão de derrotar Satanás, essas almas, elas precisam ter um comportamento e uma ação diferenciada do restante do mundo. Elas são sinais, né? São elas que dominam ali. E essas almas, elas têm uma responsabilidade grande de instruir outras almas. E como que você vai instruir? Dando aulas por aí, né? Fazendo catecismo. Pode até ser, né? Muitas pessoas vão ser chamadas para isso. Outras não vão ser chamadas para isso. Outras vão ser chamadas para fazer vela lá na sua cela, quietinho, depois que as crianças dormirem, né? Como a Josiane falou com a gente faz depois que as crianças estão dormindo, a gente vai fazer as velas. É isso o chamado. Tem almas que serão chamadas para ficarem na cela como eu, né? Como meu esposo, a gente fala que o nosso quartinho é a nossa cela. E a gente fica ali rezando e enrolando as rendinhas e fazendo os véuzinhos
e fazendo as cadeiazinhas para ela. E esse é o nosso chamado. Algumas vezes ela faz a gente falar, né? A gente vai e fala, mas a maioria das vezes a gente fala com o nosso exemplo, com quem nós somos, com a roupa que nós vestimos, com o jeito com que nós nos colocamos, com aquilo que a gente ouve, né? Que às vezes pode se transformar numa fofoca e não se transforma em virtude, em apoio para outra pessoa que está precisando. Então, é dessa forma, né, na simplicidade do dia a dia, que Nossa Senhora vai moldando ali essas pessoas que são seus escravos, que se entregam totalmente a ela para auxiliarem nessa missão de derrubar Satanás, que vão ser responsáveis pela formação de outras pessoas. Não é fazendo comícios, grandes coisas. Como eu falei, algumas pessoas vão ser chamadas para isso e façam bem, né? Olha a missão. Mas outras pessoas vão ser chamadas para coisas simples, para cuidar dos seus filhos, da sua família, para ter 19 filhos. Pronto, essa é a sua missão. Aí o mundo fala assim: meu Deus, mas você é maluca, você é coelha, você, sabe, vai rir de você, vai te... E você olha para isso e esmaga a cabeça de Satanás dessa forma, né? É com Nossa Senhora que você vai seguindo em frente. E essas pessoas, para serem exemplo, como Pio XII coloca, né, na Cruzada para a Modéstia, a modéstia ela tem um papel assim fundamental que hoje é importante que seja trazido à tona, coisa que antes não era, né, mas que hoje é importante, muito importante, está até acima das outras virtudes. E por que isso? Porque decaiu tanto, o ser humano decaiu tanto, mas tanto, foi assim uma queda livre, que hoje a gente pega essa virtude que é muito rasa, né, muito, de todas elas, né, das 7 lá, a mais rasa, e coloca lá no auge, porque é por aí que começam, né, vai ser a partir daí que vai dar início a todas as outras. Quando você olha para uma pessoa que ela sequer, né, compreende que ela precisa ser referência de mulher, né, uma mulher, que ela não compreende que ela precisa ser referência de mulher, mostrando nas suas vestes uma aparência feminina, né, de Mariana, quando a gente vê, a gente fica seguro. Eu posso ouvir essa pessoa falar. E o contrário é verdadeiro, porque quando a gente vê uma pessoa, uma mulher assim, que ela, né, ela não está com cuidado ali, eu olho para ela, eu vejo todas as formas dela, eu vejo a genitália dela marcada, né, tudo aquilo ali, até Pio XII fala sobre isso também. Eu não sei aqui onde eu botei essa parte, mas ele fala sobre a roupa justa, que necessidade que tem disso, uma roupa que deveria te velar, está exposta. Você não quer ouvir uma pessoa que, já olhando para ela já fala para você que ela tem muito pouco para te oferecer. A Suelen está falando aqui, você falou em roupa e nesse momento estou separando roupas que não consigo mais usar, estou doando. Não me vejo mais nelas. Excelente isso, excelente. E eu vou te dar uma dica maravilhosa que eu amei fazer isso, amei. Eu também, né, usava calça, usava, né, eu era muito estranha, muito esquisita. Não que eu tenha deixado de ser esquisita, mas sou menos esquisita agora que Nossa Senhora me conquistou. Mas eu usava calça, né? E a Val Maria também entrou, salve Maria, Karina também. Então vamos lá, eu usava calça. E aí quando eu entendi isso, né? Quando tudo se iluminou para mim, que eu olhei para Nossa Senhora e falei: meu Deus, Nossa Senhora jamais entraria nessa roupa, jamais. E eu fiz igual você, Suelen, abri lá o guarda-roupa, comecei a tirar tudo. O que sobrou nele? Muito pouco. Muito pouco. Aí bate aquele desespero, né? Aquele gelinho ali na barriga. Camila também tá entrando aí agora, presta atenção, hein, Camila. Aí eu falei assim: meu Deus, o que eu faço? Eu vou ficar sem roupa, né? Olha, nas lojas é difícil porque você não vê, o diabo tira tudo também, né? Ou você encontra um vestido curto, de manga mais curto, ou você encontra um vestido comprido, longo, bonito até, mas de alcinha, e aí você não dá mais para usar essas coisas. E você começa a rezar. Aí você recorre aos brechós, né? Você vai de qualquer jeito, mas você vai. Você não volta, não olha mais para trás.
E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Essas roupas aqui, essas calças e um monte de shorts, bermuda, não sei o quê. Como que eu vou doar para outra pessoa? Aí eu vi a Suelen falando aqui que ela estava separando para doação. Suelen, pelo amor, não doa, porque se você doar, outra pessoa vai usar e aí a gente continua incentivando isso. Quer ver uma tristeza que me dá? Como eu falei para vocês, eu recorro a brechó com alguma frequência. E às vezes a gente vai no brechó de igreja, né? Aí você chega lá, não tem roupa para católico. Não tem, não tem. Eu vou, olha, tem um que eu gosto muito, que é de uma amiga minha, que é da uma igreja aqui perto. E ela sempre fala pra mim, olha, chegou uma saia. Eu vou correndo pra buscar a saia. Só que eu fico na esperança, né, de que vai encontrar mais coisas. Não tem, não tem, não tem. E eu fico com uma dó, porque as pessoas chegam e vão pegando aquelas calças jeans, né, aquelas coisas todas. Enfim, o que eu fiz com as minhas? Peguei uma tesoura cor-de-rosa, maravilhosa, que eu vou mostrar pra vocês qualquer dia. Mas ela era linda, minha tesoura rosa. E eu pegava as calças, na época eu fazia o curso presencial, né? Aplicava o curso presencial da consagração. E eu tive a alegria de ir em vários cursos, levava as peças, não só minhas, porque as minhas amigas também começaram a fazer o mesmo. Eu falava, olha, não joga fora, me dá que eu vou usar no curso. E pegava então a calça e zap com a tesoura, cortava. Calça nova, calça com etiqueta, né? Roupas assim, entre aspas, né? Boas, mas que não eram boas. E quando a gente compreende isso, a gente vai sem medo. E é assustador, né? Porque as pessoas olham e ficam assim, meu Deus, como que ela fez isso? Mas a gente faz porque é a Nossa Senhora que está no comando. E ela que chamou cada um de vocês para estar aqui hoje, né? Natália, Aline e Iná. Ah, Iná, quanto tempo, Iná? Olha, quanto tempo eu não te vejo. Rebeca, Maria, tem várias Marias aqui. Janaína, enfim, todos vocês, até os que eu não citei, mas sejam bem-vindos. E sobre a modéstia, eu quero deixar para vocês então isso nessa tarde, que é algo assim fundamental para que você viva a consagração, porque o chamado à consagração não é que dependa da modéstia para você ser consagrado. Não, isso aí vai ser um processo na sua vida. Mas para que você compreenda que essa pessoa que ela começa na modéstia, ela avança, sabe? A Suelen que tá ali catando as coisas do guarda-roupa dela e jogando fora, ela tá com disposição. Ela está tendo atos que o coração dela está transbordando, né? A boca fala do que o coração tá cheio, então o corpo também ele vai se vestir daquilo que o coração tá cheio. Você olha para as pessoas na rua, você vê gente rasgada que parece que estava numa briga com o diabo, mas é o diabo mesmo ali, né? E você vê aquilo ali e você fala, meu Deus, como que o ser humano chegou nesse ponto? E me lembra São Francisco de Sales, que vai dizer assim, olha, Filoteia, para quem não sabe é alma, né? Filoteia, nada haja em ti que seja rasgado, que seja amassado, que seja furado. Então tenha cuidado com a sua aparência, tenha um zelo, né, com a sua aparência. E se Nossa Senhora já vê aquela alma ali disposta, ela fica ali, né, querendo que dê passos. Mas como que vai dar mais? São Paulo diz que tem as fases, né, espirituais. E ele vai falando ali que dos bebezinhos que precisam se alimentar de quê? De leitinho, né? Tá ali no peitinho da mãe, depois sai, vai pra mamadeira, depois vai pra papinha, aí depois vai comer o seu feijãozinho, o caldinho, aí depois vai pro feijãozinho com arroz e pronto, né? Você vai crescendo. Só que se você não quiser largar o peitinho da mãe, você não vai experimentar outros pratos, né? Eu tenho aqui o João Pedro. O João Pedro é muito fofo, ele tá com um aninho, fez em agosto, então um ano e alguns meses. E ele tá com a papinha ainda muito molinha. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas tá no tempo desse menino já, né? Já tá com os dentes tudo na boca, não tem não tem porquê tá comendo ainda a comidinha tão amassadinha. Já pode mastigar os grãozinhos ali. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nossa Senhora fica esperando a gente dar passos, né? Fica assim, nossa, que horas que essa mulher vai mexer nesse guarda-roupa? Que horas que ela vai abrir isso? Que horas que ela vai olhar para ela no espelho e vai falar, meu Deus, eu estou ridícula. Tá todo mundo vendo minha bunda aqui, né? Tá todo mundo me vendo. Minhas intimidades.
Que horas? Quando que vai ser isso? Quando que vai cair a ficha? Quando vai cair a ficha desse homem com essa blusa justa colada, que às vezes sai e tira a camisa para todo mundo ficar vendo ali? Sabe? Quando que vai acontecer essa transformação? E aí, quando acontece, Nossa Senhora fala: ah, agora sim. Já dá para dar mais uma, né? Já dá para dar uma papinha mais amassadinha para essa criatura, para essa criança. E aí ela vai dando mais para a alma. E quanto mais a alma vai dando, mais ela vai recebendo, né? E eu tô aqui com a Camila. Camila tá falando o quê? Eu fico com dúvida ainda das blusinhas de alcinha, nem as mais grossinhas mostrando o ombro, né? Olha, me lembrou agora São Padre Pio de Petretina. Ele veio aqui falar comigo. São Padre Pio de Petretina fala que a carne nua vai queimar, né? Ele que fala, não sou eu. E a gente vai até passar nos próximos lives, né? A gente vai fazer alguns momentos assim, a respeito disso, das partes do nosso corpo que são as chamadas de partes honestas, as partes que são intermediárias e as partes que são desonestas. E o ombro é uma região para ser velada, para ser guardada. Vocês podem observar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem uma moda muito estranha que eu vi que foi crescendo, foi evoluindo, que as pessoas começaram a fazer vestidinhos de blusa de manguinha, e foi muito interessante, que é muito legal, né? Que é difícil de a gente achar blusinha assim, eu gosto muito assim. E aí, não achava, aí começamos a achar, só que começaram a cortar o ombro aqui, ó, abrir aqui, né? Não sei se vocês viram. Então tem uns vestidos que são bonitos, uma roupa que parece que é modesta, quando você vai ver, tem um buraco assim, e eu fico assim, meu Deus, qual o sentido de uma pessoa usar uma roupa com um buraco, um rombo no ombro, e achando que aquilo ali tá vestindo ela, sabe? É uma ilusão, uma auto-ilusão, que mostra assim, né, o lado do corpo, as costas então nem se fala. Me lembrou também Santa Gema Galgani, a mãe dela, muito zelosa, muito piedosa, que apresentava Jesus para ela o tempo todo. E ela, Santa Gema, quando ela fica muito doente, gravemente doente, ela precisava fazer uma espécie de raspagem, né, que era muito dolorosa e tudo. E ela falou assim: eu não vou fazer, mas por que você está preocupada com a dor? Ela falou: não, a dor é o de menos, eu estou sentindo uma dor atroz, né? Ela estava sentindo uma dor insuportável. E ela, se ela fizesse o tratamento, ela ia melhorar. Só que ela não fez, ela se recusou a fazer o tratamento. Por quê? Porque ela precisava abrir a parte das costas para mostrar para o médico, né? E o médico fazia ali a raspagem, o tratamento. E ela se recusou por causa da modéstia, para ela velar o seu corpo, que ela compreendia ser templo do Espírito Santo e que estava guardado só para o seu amado Jesus. Olha que coisa linda, né? E nós, né, a gente precisa sim tomar coragem, né? Ter o espírito corajoso, ter coragem de... A gente acha que fica feio, mas não fica, né? Fica lindo. Como é que eu vou falar isso? Ai, gente, ter coragem de ficar bonito. Pronto, falei. A gente precisa ter coragem de ficar linda. A gente precisa ter coragem de ficar elegante, porque às vezes a gente se arruma mais um pouquinho, bota uma blusinha que às vezes é do brechó, aí a pessoa acha que você é rica, que você tá metida. Ai, deixa achar, não tem problema não. Aí tá todo mundo com aquelas camisas de pastoral e calça jeans, e você vai com o seu vestidinho pra missa, com o seu véu. Aí vão falar de você, sabe, você entrega para Nosso Senhor. Você reza a oração de Fátima. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria e pelo Santo Padre o Papa. E, enfim, você continua a sua oração. Né? E tem que ter coragem. Coragem para se sentir bonita, coragem para sentir calor, porque às vezes você vai sentir calor. Vem para o Rio de Janeiro. Manaus, gente. Manaus, você tem que ter coragem para sentir calor, né? Enfim, outras regiões quentes aí do Brasil. Tem que ter coragem, né? Mas assim, se os padres usam batina, falando dos padres sérios, né? Claro. Os padres que não são sérios não, sei lá, né? Aboliram. A profecia de São Nilo se cumprindo. Porque ele falava, né, que nos últimos tempos as roupas dos religiosos iriam ser retiradas. Eles iriam desprezar as vestes dadas pela igreja. E aí a gente vê isso se cumprindo. Mas se os padres sérios, os bispos, eles têm coragem de encarar o calor,
né? Às vezes estão naquelas celebrações que eles ficam morrendo de dó, dá vontade de pegar o leque e ficar ali abanando. E suando, ele está vendo, mas está ali, concentrado. Isso faz a modéstia na gente também, né? A gente está morrendo de calor. Lembrei de um evento que eu fui, quando eu era do modernismo. E cheguei lá, um homem gordo, sabe? Muito gordo mesmo. E eu não tô falando assim pra vilipendiar ninguém, não. Tô falando porque ele era mesmo. Tô constatando, né? Você vê uma cenoura, fala, isso aqui é uma cenoura. Deixa eu ver que tem uma laranjinha aqui. Isso aqui não é uma abóbora, isso é uma laranja, né? Então a gente fala, o homem gordo, e ele tava muito quente, muito quente. Ele pegou, ele tava ajudando o padre lá na frente lá do altar. Que inverteram o altar lá desse santuário, né? Que eu fui. Ao invés do altar ser no alto, era no baixo, assim, né? Muito estranho. Mas enfim, ele lá ajudando o padre. E chegou uma hora que ele não aguentava de calor, que estava abanando um jornalzinho, se abanando. Ele levantou a blusa, já estava de bermuda. Levantou a blusa e a barriga toda de fora. Meu Deus, um escândalo. Jesus do céu. E aí me lembra até do Nosso Senhor, né? Como que ele fala sobre aqueles que causam escândalo. Que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no meio do rio do que causar escândalo. E a gente vê que hoje em dia as pessoas sequer têm esses princípios. Isso foi horrorizante, uma cena assim horrível. Mas me lembrei, estou partilhando aqui com vocês para ver que às vezes assim, no dia a dia, né, nessa simplicidade que Deus vai mostrando as coisas pra gente. Nosso olhar vai sendo purificado, contaminado, mas a partir dessa contaminação você consegue enxergar que, nossa, isso não é para mim. E quando você se consagra a Nossa Senhora, ela vai te explanando as coisas, né? Vai te mostrando cada vez mais. E aí você não tem jeito, você vai vai querer servir a essa sua Senhora em todas as áreas da sua vida. A Suelen está perguntando, e as calças que não marcam o corpo, pode usar? Eu não sei o nome, mas ela é bem larga. Eu tenho uma e estou na dúvida. Pega, amarra também. Se você quiser minha tesoura emprestada, eu te empresto, que eu adoro emprestar essa tesoura para esse fim. Olha, as calças, né? São Paulo fala o seguinte: o diabo, ele se veste até de anjo de luz para enganar até os eleitos, se isso fosse possível, né? Porque não é possível enganar os eleitos. Então, gente, hora do Ângelus, eu tô aqui de conversa com vocês. Mas o diabo, ele se transfigura até de anjo de luz. Então, ele não vai aparecer para você de chifre, de tridente, né? Ele vai aparecer para você como? Maravilhoso, como um anjo de luz. A calça para a mulher, ela não vai aparecer uma calça reta, quadrada, aquelas esquisitonas, não vai. Se bem que às vezes aparece, né? Mas a mulher também é esquisita, já tá com o interior dela tá todo bagunçado, todo esquisito, ela vai entrar em qualquer coisa também. Mas a maioria, ela tem brilhinho, ela tem babadinho, ela tem rendinha, ela tem florzinha, ela é toda disfarçadinha de anjo de luz. Mas, como você é uma eleita, né? Você não é bobinha, você é filha de Maria, futura consagrada a Nossa Senhora, ou se já não for consagrada, vai fazer sua renovação, você não vai ser enganada. Você vai olhar para essa calça, para essa blusinha de alça sem vergonha e vai falar: olha, você não me engana. Eu sei que, na verdade, você tem um tridente, um par de chifres, né? E você não me engana mais. Então, querido, vai junto também, que esse corpinho aqui não te pertence. Esse corpinho é templo do Espírito Santo. E aí a gente vai vivendo a modéstia, não porque a gente tenha força para isso, porque realmente o mundo só seduz a gente, mas porque Nossa Senhora está conosco e ela deseja assim. E vamos então rezar nossas orações das 18 horas. Aqui a gente reza o Ângelus e o Rosário às 18 horas, né? Meio-dia a gente reza o Ângelus e o ofício da Imaculada. E agora a gente reza, então tá na hora da gente rezar. Me despeço aqui de vocês. Foi uma tarde agradável estar com vocês. Entre em contato com a Pequena Alma para pegar lá, comprar a vela de vocês. Depois a gente vai falar sobre isso também. E o cupom de desconto de vocês. Olha, entrando lá, você vai chamar a Josiane e falar: Josiane, eu sou lá da Maria Sandra, da Escola de Maria, tá? E aí ela vai ainda dar um desconto para você, vai dar um presentinho especial. Ela é toda fofa, tá? E vai conceder isso aí para vocês na nossa parceria. Então é isso.
Deus abençoe cada um de vocês. Peço que vocês me incluam nas suas orações, incluam nosso apostolado, nosso trabalho. O Rogério que faz os pacotes que vocês amam tanto, né? Que faz aí também as cadeias, enfim. E que vocês possam compreender, né? Que é o mais importante, que a parcela de responsabilidade que cada um de vocês tem na milícia, né? Nesse trabalho que milita a favor do triunfo do coração imaculado de Maria Santíssima. Deus abençoe e até a próxima, da próxima acho que eu vou avisar para vocês. Salve Maria, auxílio Christianorum, ora pro nobis.